In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos hoje, então, no segundo domingo depois da Páscoa. No Novus Ordo se diz terceiro, se diz o terceiro. Aqui conta-se verdadeiramente mais a oitava da Páscoa como um dia só. Então, de domingo a domingo, foi um único domingo. E hoje é o segundo, tá? Segundo da Páscoa. Que golpe ouvirmos esse final do Evangelho, hein? Que golpe para nós ouvirmos isso, hein? Essa palavra de Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe, a gente acreditava, mas eu me lembro, queridos, do início dos anos 70, né? A gente achava que a igreja, que toda a humanidade ia se converter para a única e verdadeira religião. A gente acreditava piamente que esse único pastor aí seria o Santo Padre, o Papa. A gente acreditava nisso, piamente. E contudo, olha a realidade com a qual nos deparamos, e estamos no fim, não haverá outros. Estamos no fim, não haverá outros. Olha a realidade com que nos deparamos. Quer dizer, de certa forma é uma coisa bonita, linda, maravilhosa, porque o único bom, verdadeiro pastor nosso é nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. E é Ele que vem. E é Ele que vem reunir todo o seu rebanho, deste e do outro aprisco. Olha que bonito isso, não? Não é só dos judeus. É deste e do outro aprisco. Então, é lindo por esse diapasão, a gente pode dizer que a mensagem é linda. Mas é triste ver, olha, por que agora digo que não são bons pastores, não são aquele único pastor, porque não são mais capazes de dar a vida pelas ovelhas. Não são mais capazes de dar a vida pelas ovelhas. Eu fico lembrando os papas do primeiro século, nos primeiros tempos, né? É uma lista de mártires, uma lista imensa de mártires. Uma lista imensa de mártires. E para não falar só de papa, também dos bispos, né? Sempre digo, já disse, repito, quando eu fui ler a lista dos bispos de Milão, que estava lá, e me deparei, né? Então, meu Deus, tudo mártir. Uma lista de mártir. Uma lista imensa de bispos, bons pastores. Bons pastores. Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. Hoje não se dá. Vocês desculpem aquilo que eu vou dizer, E tomara que eu esteja, de certa forma, errado. Então sou o primeiro a torcer para estar cometendo algum erro. Mas daquele que devia ser o nosso bom pastor, hoje fugiu e deixou as ovelhas. Bento XVI, né? Largou as ovelhas, fugiu. Interessante, que mistério isto, que no discurso de inauguração do seu pontificado, e eu lembro porque na época a gente ficou preso a essa palavra, na época, no dia do discurso. Ele disse e pedia que rezássemos por ele para que ele não fugisse. Fugiu. Acabou fugindo. Fugiu. Que coisa!
coisa, que mistério é esse de Deus? Escreve a nossa história, escreve a história dos homens de tal forma. Oxalá ele ainda venha dar a sua vida. 92 anos o pobre velhinho. Mas o único modo de redimir-se, penso, é ainda dar a sua própria vida. É ainda dar o único modo. Bom, do outro, do antipapa e falso profeta, nem a falar. Esse não, esse quer tirar a vida, e a vida é eterna. A vida é de salvos, o que é pior, é a fé, é a religião, esse quer tirar, quer tirar, é isso que ele quer fazer, quer tirar. Nesse fim de semana, hoje, ele vai para a Macedônia. Macedônia aí, onde esses países são de maioria ortodoxa, não são católicos. Olha, vejam, são ortodoxos, não são católicos. Tão fácil para nós dizermos isso. Nossos ouvidos não se impressionam quando eu digo isso. Ele vai visitar os ortodoxos, não são católicos. Mas quando eu digo que esta igreja aí não é mais a católica, que Francisco é um herege e que ele é um antipapa e que quem está com ele está excomungado como ele e que ali não está mais a igreja católica, aí o povo quer o meu pescoço. É a mesma coisa. Até pior. Porque os ortodoxos, ao início ao menos, recusaram o papado. Esse aí destrói o papado, destrói toda a fé, destrói toda a disciplina, destrói toda a moral, destrói tudo, acaba com tudo. Essa igreja é pior, muito pior. Essa igreja nova, que está com Francisco, é muito pior do que aquelas do ortodoxo. Eles só romperam com o papado. Esse aí rompe com tudo, rompe com toda a tradição da igreja, com tudo, moral, fé, moral, Bíblia, tudo, rompe com tudo. Pior, muito pior. E às vezes defendem ele como se católico. O mau pastor, péssimo pastor. Tira a vida eterna das ovelhas. Não é brincadeira. Tira a vida eterna das ovelhas. Terrível, tremendo. Ter que dizer isso na missa do bom pastor. Hoje é para nós a missa do bom pastor, no Novos Órgãos será domingo que vem. Mas para nós hoje é a missa do bom pastor. Dizer isso na missa do bom pastor é duro, mas é a realidade. Ego sum pastor bonus, diz Jesus. Eu sou o bom pastor. E é só ele mesmo. Ninguém mais dá a vida por suas ovelhas. Os padres, os bispos, têm medo. Não, nem de perder a vida. Embora nós não saibamos até onde leva as consequências daquilo que nós temos assumido. Vejam, queridos, que o ministro do exterior da Inglaterra essa semana disse que a perseguição e a morte dos cristãos na Inglaterra e no mundo já é quase a nível de genocídio. Quase chegará ao nível de genocídio. A gente não sabe aonde nos levará a consequência das nossas opções. Mas ver essa multidão de padres e bispos, covardemente, vendo, e tantos compactuando. Agora sim, essa semana saiu, lembram? Essa semana saiu mais 20, não todos sacerdotes, mas 20 eminentes teólogos e escritores denunciando de heresia a Francisco. Heresia. Apontaram 7 para começar, dizendo eles que não tinha sido exaustiva o seu apontamento. Tem mais. Sim, com certeza tem muito mais. Aliás, não há palavra na boca de Francisco que não venha também, ao menos misturada com heresia. Então,
dizer, mas já não estamos mais tão sós, né? Entre estes subscritores da carta aberta, para todos os bispos, esse é um detalhe, para todos os pastores, para todos os bispos da igreja, né? Bispos e presbíteros, pastores da igreja. Esta carta, depois subscrita por, essa hora deve ter bem mais, por mais de 1.500 pessoas, esta carta que acusa formalmente Jorge Mário Bergoglio de herege, e que é dirigida a todos os bispos, bem, sobre ela ainda pesa um grande silêncio, nenhuma resposta. Nenhuma resposta. E ao vermos aquilo que aconteceu com os Dúbia, ficarão sem respostas mesmo. Ficarão sem respostas mesmo. Eu já expliquei por que no outro sermão, não vou retomar. Mas estão até agora sem resposta nenhuma. Sequer foram excomungados. Ainda não. Sequer, como eu também não fui excomungado, ainda não fui. E olha, que desde o dia seguinte de Amores e Letícia eu denuncio as heresias. Né? Ainda não fui excomungado. E não estou mais na diocese. Já rompi. Mas Deus nem me fala. Nem me fala. Então, eles também ainda não foram excomungados. Não, vamos ver o que vai acontecer. Ainda talvez seja cedo. Vamos ver se vai vir alguma reação do Vaticano. Por enquanto nada, silêncio. É a estratégia de Francisco. Já expliquei, né? Por que ele faz isso. Mas o triste é ver que os bispos aos quais é dirigida essas cartas, os bispos também em silêncio. Está acontecendo aqui no Brasil a conferência dos bispos, uma conferência importante porque vai se eleger o novo presidente. Diz que já nesses primeiros dias, Francisco, um dos maiores dos encômios entre os bispos lá, viram? As maiores das alabanças, das maiores dos elogios, dos encômios sobre Francisco. Isso. Quer dizer, os bispos do Brasil, em termos de CNBB, preferem como ele, serem maus pastores. Aqueles que não arriscam a vida, nem a fama, nem nada, não arriscam nada pelas suas ovelhas. Antes, querem precipitar-se com elas ao abismo. Muito, muito triste. Muito, muito triste. Na carta de São Pedro, hoje na primeira leitura, bom pastor deu a vida. Deu a vida. Bom pastor. São Pedro, bom pastor, deu a vida. Na carta de São Pedro, hoje, ele diz direitinho, por que Jesus é bom pastor e porque hoje não temos bons pastores. É porque estes padres e bispos não querem padecer. Jesus padeceu e morreu por nós. Estes não querem dar nada da sua vida pelas ovelhas. Né? Nada das suas ovelhas, da sua vida pelas ovelhas. Jesus padeceu para nos justificar, diz o apóstolo Pedro, para nos tornar santos. Esses não querem sofrer, não querem padecer para nos perder, para colocar em perdição as próprias ovelhas. É muito triste, muito triste. Discute-se na CNBB quem será o próximo bispo, se será talvez algum conservador, ou será esse carreirista aqui de Porto Alegre, alinhadíssimo com Francisco.
não nos importa, não nos interessa. Não nos importa, não nos interessa. Não são mais a Igreja Católica. Estes não são mais a Igreja Católica. Não nos importa, não nos interessa. Aliás, nós sabemos de antemão, sabemos perfeitamente que o que vem de lá vai ser para a continuidade do desmantelamento da igreja. Vejam o que disse um bispo agora lá na Alemanha. O bispo lá na Alemanha disse que depois do sínodo pan-amazônico, nada mais será igual na igreja. Nada mais restará da Igreja Católica. Nada mais restará. Eu digo assim, não, porque daí tudo vai ser mudado, porque nada mais restará de católico nesta igreja. É o que eles estão esperando. E esses bispos do Brasil, alinhadíssimos com tudo isto, podem ter certeza, alinhadíssimos de tudo isto. Alinhadíssimos com tudo isto. Podem contar. Não tem dúvida. Queridos, olha, nós estamos em fim dos tempos, viu? Viram Israel ontem? A troca de bombas com a Palestina? Muito pesado aquilo lá. Isso que o acordo de paz está já pronto para ser assinado. Imagina. Paz e segurança. Eu disse ainda numa palestra ontem, né? Está lá para ser assinado. Está alinhavado já. Estados Unidos. Jareca. Né? O gelo de Trump. Né? Olha como é que está. Olha como está. Tem uma palavra tão bonita de São Pedro, dizendo que Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Olha, ao ver como o mundo está e como tudo se encaminha para um fim tremendo e terrível, de grande violência, não só contra os cristãos, mas contra o homem. Nova ordem mundial é violência contra os cristãos, contra a Igreja Católica, sobretudo. Não gosto mais de falar em cristãos. Católicos, só os católicos são verdadeiramente cristãos. Então, não só a violência contra eles em primeiro lugar, mas depois contra o homem, contra todo o homem. É o que nós estamos vendo na Palestina, na Venezuela, essa semana tremenda a situação da Venezuela. Violência descampa em toda parte. Toda parte. Então, não temos mais outro pastor e bispo de nossas almas. Não temos mais. Aliás, sobre aquela carta aberta ainda, também não ouvi nenhuma resposta de nenhum bispo, de nenhum único. Não sei se algum depois, mas eu não ouvi. Terá assinado junto com os outros 1.500 que assinaram com aqueles primeiros 20, mas não vi nenhuma manifestação pública. Talvez esse fim de semana, vamos esperar que na missa de hoje, amanhã, algum bispo faça um sermão dizendo, mostrando-se bom pastor, um bom bispo das almas dos seus fiéis. Talvez depois do sínodo pan-amazônico, se é que ele vai ser, como diz este bispo alemão, se é que ele vai ser tão radical assim de desfigurar de uma vez já. Nós esperamos que vai acontecer esse desfiguramento total da igreja, inclusive com a invalidade da Eucaristia. Tá? Inclusive com a invalidade da Eucaristia. Mas, não sei. Então está se esperando para maio. Hoje é 5 de maio? Ontem foi 3, hoje é 4. Está se esperando para maio agora, não sei se não. O encontro de Francisco com muitas religiosas,
E talvez ele ali abra a boca para hoje é 5, acho que é hoje que ele está hoje que ele está ele ainda está no Vaticano, né? É hoje tarde que ele vai para a Macedônia, né? Talvez ele esteja lá abrindo a boca e dizendo para essa multidão de religiosos que foram tudo progressista, talvez ele esteja prometendo o diaconato para elas. Está tudo fervendo, queridos. Está tudo fervendo. Tudo fervendo. Então, voltemos-nos para nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o bispo e pastor das nossas almas. Só Ele é o bom pastor. Só Ele reunirá realmente todas as ovelhas num único redil. O redil celeste, que é o que nós estamos preparando. E todos os sinais nos mostram que está tão perto. E já está chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.